Caros leitores, preparem suas pipocas, refrigerantes e cadeirinhas, pois o texto completo será publicado de uma só vez. Agora começa a história. A empresa mata o burro depois de usado. Assim que o projeto foi concluído, me demitiram. A liderança achou que seria mais barato contratar um novato barato para fazer a manutenção, mas eles não sabiam. Devido às frequentes mudanças de requisitos, o código estava cheio de remendos em cima de remendos, criando uma pilha de merda. Não era qualquer um que aguentaria. Como esperado, assim que saí, a montanha de merda explodiu. Quando o RH disse que ia me demitir, fiquei muito surpreso. Na semana passada, o projeto importante pelo qual eu era responsável acabou de ser concluído, o produto foi lançado com sucesso. Minha expressão agora: a empresa vai te pagar toda a indenização devida, sem falta. Hoje mesmo você dá entrada no processo de rescisão, como se eles estivessem sendo muito generosos. Fiquei exatamente 1 ano na Estrela Brilhante, a indenização máxima era só 2 meses de salário, mas o dinheiro era só um lado. O que não consigo aceitar é essa atitude de queimar a ponte depois de atravessar. Quando me chamaram, estava no início do projeto. O mercado estava fervendo com várias aplicações de inteligência artificial, e a Estrela Brilhante também queria adicionar inteligência artificial em seus produtos para aumentar a competitividade. E eu tinha exatamente experiência em desenvolvimento e implantação de modelos de inteligência artificial. Ao entrar, imediatamente me tornei colega da equipe do projeto. O trabalho duro, nem preciso dizer. Mas nunca imaginei que seria demitido logo no primeiro dia de lançamento do produto. Irônico é que, ontem à noite eu estava fazendo hora extra invisível, trabalhando até às 2 horas da manhã organizando as falhas do projeto, para otimizar futuras funcionalidades. Quando voltei à minha mesa, a gerente Ekin estava falando com outras pessoas. Ao me ver, ela disse naturalmente: Zan, não fique com muitos pensamentos. Isso é uma otimização normal de pessoal da empresa. Você consegue entender, né? Entender o quê? Uma ova. Os outros membros da equipe pareciam já saber da minha demissão. Suas expressões eram um tanto constrangedoras. Não perdi de vista o olhar de Ekin. Puta merda. Essa velha vela já devia estar esperando por esse dia. Embora Ekin seja gerente do departamento técnico, tem muitos defeitos comuns de líderes, não entende de tecnologia e ainda adora dar ordens erradas. O principal negócio da Estrela Brilhante são serviços odontológicos digitais. Antes de eu chegar, o sistema já tinha muitos problemas de estrutura. Por causa das mudanças frequentes de requisitos, cada projeto era apressado, e o tempo de desenvolvimento e teste era insuficiente. Somado a isso, Ekin, esse pé de vento, adorava dar instruções confusas, deixando a arquitetura cada vez mais complexa e bagunçada. Com o tempo, vários problemas apareceram, componentes inchados, repetidos, lógica emaranhada. E cada nova mudança de requisito significava adicionar mais bugs em cima dos bugs existentes. É como contar uma mentira que precisa de mais mentiras para ser sustentada. Dizer que é uma pilha de merda não é exagero. Eu chamo isso de montanha de merda hereditária. O negócio da Estrela Brilhante se sustentava nessa montanha de merda. Se fosse para integrar diretamente a inteligência artificial, era inimaginável como seria difícil fazer a manutenção no futuro. Então, antes de começar o novo projeto, propus várias vezes mudar a estrutura, mas Ekin não concordou. Ela achava que isso atrasaria muito o cronograma do projeto e era totalmente desnecessário. Os modelos de inteligência artificial já não estão prontos? Tive que seguir em frente de cabeça baixa. Como esperado, quando o novo projeto começou, o design da estrutura antiga não atendia aos requisitos atuais. Vários problemas, previstos e imprevistos, surgiram um após o outro. Por responsabilidade com o projeto e com a empresa, tive divergências frequentes com Ekin, e várias vezes tivemos discussões acaloradas em reuniões. Quando ela ficava furiosa, gritava: não me dê tantas desculpas. Conflito de estrutura? Incompatibilidade? Quando algo dá errado, reflita mais sobre si mesmo. Agora, pensando bem, nesses mais de 6 meses, ela já estava de saco cheio de mim, um subordinado que não obedecia. Mas ela ainda não entende, embora o produto tenha sido lançado, há muitos riscos ocultos. Só eu, o funcionário desobediente, sei quantas armadilhas existem no novo projeto. Só eu sei.
Como evitar cair nessas armadilhas durante a operação posterior? E Kim me ordenou: organize o conteúdo que precisa ser transferido. Entregue-me antes do final do expediente de hoje. Dito isso, ela voltou para o escritório dela. Meu diário de trabalho. Processo de desenvolvimento, documentos de operação e implantação, tudo já tinha sido submetido. E eu não tinha começado nenhuma nova tarefa. Realmente não havia nada especial para organizar ou transferir. É por isso que a empresa ousou me demitir de repente. Vários colegas da equipe me mandaram mensagens privadas. Apenas palavras de conforto. A testadora Xiao Fang, que é da geração pós-2000, e eu sempre nos dávamos bem. Ela ficou especialmente irritada. Eu vi a velha Kim cochichando com alguém há 2 dias. Não sei sobre o que era. Agora entendi. Era contra você. Você é o maior contribuidor do projeto. Como a empresa pode fazer isso? Eles são doentes? Respondi. Pois é, realmente são doentes. Só acham que, já que o projeto está concluído, não precisam mais me manter. Se precisar, podemos contratar alguém mais barato mais tarde para fazer a manutenção. Escrevi um documento de resumo e enviei para Kim. 52 gerente E. Tem mais alguma dúvida? Kim respondeu. 53 tá bom, pode ser assim. O chefe nem olhou. Enquanto Kim assinava, 54 ela dizia que sentia falta dos parceiros que lutaram lado a lado, mas o sorriso dificilmente se escondia. 55 Zan, vou te dar um conselho de despedida. Não fique se achando só porque é bom tecnicamente. 56 para a empresa. O que não falta é gente que trabalha. Se você não mudar esse seu jeito arrogante, 57 não vai durar em lugar nenhum. Eu respondi, a senhora tem razão. 58 Com certeza não sou a artéria principal da empresa, no máximo um esfíncter. Falando em esfíncter, 59 recomendo que faça exercícios de contração anal, senão um dia pode vazar merda. Kim achou que eu estava chateado. 60 Por isso disse essas coisas de propósito para desabafar. Ela deu uma risadinha de desprezo, fazendo um gesto de superior não liga para inferior. 61 Uma cara nojenta. Eu não disse mais nada, virei as costas e fui embora. 62 No dia seguinte, acordei com o despertador às 8h30. Tirei o cobertor e só então lembrei que não precisava mais ir trabalhar. 63 O celular avisou que recebi um novo e-mail. Quando abri, o sono desapareceu na hora. 64 Olá, sou Lee Jinxin, CEO da Yuedong Technology. Eu e minha equipe vimos no GitHub 65 que nos últimos anos você vem trabalhando em um projeto de inteligência artificial aplicada à detecção da doença de Alzheimer. Isso é exatamente o que nossa equipe quer fazer. 66 Convidamos você sinceramente a se juntar à nossa equipe. Aguardamos sua resposta. Doença de Alzheimer 67 é basicamente demência senil. Por interesse pessoal, eu tinha enviado alguns projetos meus no GitHub. 68 Que história é essa? No primeiro dia de desemprego, antes mesmo de começar a enviar currículos, 69 Uma oferta cai do céu? Abri o mecanismo de busca e pesquisei sobre a Yuedong Technology e o CEO. 70 Não encontrei muitas informações sobre a empresa, mas o CEO era alguém importante, Lee Jinxin, 71 doutor pela Duke University, sempre trabalhando na área de visão computacional. 72 Na página pessoal dele, havia vários projetos de código aberto que ele desenvolveu sozinho durante a faculdade. 73 Com meu olhar profissional e afiado, ele é sem dúvida um gênio da tecnologia. Nunca imaginei 74 que um gênio assim notaria meus projetos no GitHub. Fiquei lisonjeado na hora. 75 Mas eu ainda não conhecia a empresa dele, então não podia aceitar diretamente. No e-mail, expressei 76 minha disposição para conversar mais a fundo e anexei meu número de celular. Assim que enviei o e-mail, 77 recebi uma mensagem de Xiao Fang no WeChat. Irmão Zan, hoje chegou um novato no grupo. 78 Pelo que o velho Ye disse, ele vai cuidar da manutenção do nosso projeto. Acredita? 79 Um recém-formado de graduação. Quem não sabe que estagiários são os mais baratos? 80 Te chutaram para colocar um mais barato no lugar. Que bando de idiotas. Eu ri. 81 Kim está maluco? Isso é um negócio importante da empresa. Mesmo assim, 82 Não pode colocar um recém-formado para fazer a manutenção. Ele é burro. 83 Ou tem muita confiança no código que escrevi. Tanto faz, irmão. Isso já não me interessa mais. 84 Porque a ligação do CEO chegou. Eu ia fazer umas formalidades, mas ele foi direto ao ponto. 85 Você também está em Guangzhou? Sim. Amanhã é sábado. 86 Dá para marcar um almoço? O lugar, você escolhe.
87 A ligação durou menos de 1 minuto e combinamos rapidamente de nos encontrar em um restaurante de comida de Sichuan. 88 Sem uma palavra desnecessária. Isso é a eficiência de um grande chefão? Xiao Fang ainda estava me atualizando ao vivo. 89 O novato está olhando os documentos que você deixou. Pelo jeito, ele está penando. O chefe disse no grupo que, depois do lançamento da detecção por inteligência artificial, 90 A atividade dos usuários aumentou muito e elogiou muito o velho Ye. Você não viu. 91 Ele riu e a cara dele encheu de rugas, parecendo um crisântemo desabrochando. Imaginei Ye Qin rindo assim em 92 e achei a comparação de Xiao Fang muito precisa. Acabei cuspindo a água que tinha bebido. No dia seguinte, encontrei Li Jingxin no restaurante. 93 Não sei se há camaradagem entre programadores. A empresa já recebeu 2 rodadas de investimento. Quando o Alzheimer é diagnosticado, 94 Os neurônios do cérebro já morreram demais, é quase impossível reverter. Mas se a doença for descoberta cedo, 95 é possível tratar e controlar com medicamentos. Intervenção e tratamento precoces podem ajudar os pacientes a melhorar a função cognitiva. 96 Atrasando o curso clínico em 10 a 15 anos. Portanto, o que queremos fazer agora é ajudar as pessoas a detectar a doença. 97 No estágio inicial. O hype da inteligência artificial em todos os setores atualmente dispensa comentários. 98 O que Li Jingxin quer fazer não é incomum, afinal eu mesmo estava pesquisando isso por interesse. 99 Mas o que mais me atraiu foi o brilho nos olhos dela ao falar essas coisas. 100 No restaurante, o barulho era grande. Gerente Ye, a senhora tem mais alguma pergunta? Ye Qin respondeu. Tudo bem, é isso aí, chefe. Sem olhar, Ye Qin assinou. Ela dizia que sentia falta dos companheiros de batalha, mas a alegria em seu rosto era difícil de esconder. Pequeno Zhan, no momento da despedida, vou lhe dar um conselho. Não pense que só porque você é bom em tecnologia, é especial. Para a empresa, o que não falta são pessoas capazes de trabalhar. Se você não mudar esse seu jeito arrogante, não vai durar muito em lugar nenhum. Eu retribuí. A senhora tem razão. Com certeza não sou a artéria principal da empresa, no máximo sou um esfíncter. Falando em esfíncter, aconselho a senhora a fazer exercícios de contração anal, senão um dia pode acabar vazando fezes. E Qin achou que eu estava irritado. E que eu dizia isso de propósito para desabafar. Ela soltou uma risadinha e fez uma cara de superioridade. Uma expressão nojenta. Eu não disse mais nada, virei as costas e fui embora. No dia seguinte, às 8h30, fui acordado pelo despertador. Quando puxei o cobertor, de repente lembrei que já não precisava mais ir trabalhar. O celular me avisou que recebi um novo e-mail. Abri, num instante, o sono foi embora. Bill, olá, sou Li Jingxin, CEO da Yuidong Technology. Eu e minha equipe vimos no GitHub que nos últimos anos você tem trabalhado num projeto de inteligência artificial aplicada à detecção da doença de Alzheimer. Isso coincide exatamente com o que nossa equipe quer fazer. Convidamos sinceramente você a se juntar à nossa equipe. Aguardamos sua resposta. Doença de Alzheimer, que é basicamente demência senil. Por interesse pessoal, eu havia carregado alguns projetos no GitHub. Que história é essa? No meu primeiro dia de desemprego, ainda nem comecei a enviar currículos. E já recebo uma oferta caindo do céu? Abri o mecanismo de busca para pesquisar sobre a Yuidong Technology e o CEO. Não encontrei muitas informações sobre a empresa, mas o CEO era alguém importante. Li Jingxin, doutor pela Universidade Duke, sempre trabalhou na área de visão computacional e pesquisas relacionadas. Na página pessoal dele, estavam todos os tipos de projetos open source que ele desenvolveu de forma independente durante os estudos. Com meu olhar profissional e apurado, ele é definitivamente um gênio da tecnologia. Nunca imaginei que um gênio assim notaria meus projetos no GitHub. Naquele momento, fiquei até lisonjeado. Mas ainda não conhecia a empresa dele, então não podia aceitar de imediato. No e-mail, expressei que estava disposto a ter uma conversa mais aprofundada, e anexei meu número de celular. Assim que enviei o e-mail, a mensagem do Xiao Fang chegou na hora. Camarada Yang, hoje entrou um novato no grupo. Pelo que o velho Ye disse, vão deixar ele manter o nosso projeto. Acredita? Um recém-formado de graduação. Quem não sabe que os recém-formados são os mais baratos? HMPH. Te chutaram e trouxeram um mais barato para te substituir. Que bando de idiotas. Eu ri. Será que a Ye Qin está bem? Afinal, é um negócio importante da empresa. Não importa o que aconteça.
Não dá para colocar um novato recém-formado para fazer a manutenção. Ele é burro ou o quê? Tanto faz. Eu já não me importo mais. Porque o CEO ligou. Eu estava prestes a fazer um discurso educado, mas ele foi direto ao ponto. Você também está em Guangzhou, certo? Amanhã é sábado. Que tal almoçarmos juntos? O lugar, você escolhe. A ligação durou menos de 1 minuto, e combinamos rapidamente. Nos encontraríamos num restaurante de culinária de Sichuan. Nenhuma palavra a mais. Isso é a eficiência de um mestre? O Xiao Fang ainda estava fazendo transmissão ao vivo para mim. O novato está lendo os documentos que você deixou. Pelo jeito, já percebi que ele está com dificuldade. O chefe disse no grupo que o lançamento da detecção por inteligência artificial aumentou muito a atividade dos usuários, e elogiou o velho Yi. Você não viu? Ele riu e encheu o rosto de rugas, parecendo um crisântemo desabrochando. Imaginei a Ekin rindo alto. Achei a metáfora do Xiao Fang muito precisa, e acabei cuspindo a água que tinha acabado de beber. No dia seguinte, encontrei Li Jingxin no restaurante. Não sei se há afinidade entre programadores. Já conseguiu 2 rodadas de investimento. Quando o Alzheimer é diagnosticado, os neuroníons do cérebro já morreram demais, basicamente irreversível. Mas se a doença for detectada cedo, pode ser tratada e controlada com medicamentos. Intervenção e prevenção precoces podem ajudar os pacientes a melhorar a função cognitiva, atrasando o curso clínico em 10 a 15 anos. Então, o que estamos tentando fazer agora é ajudar as pessoas a detectar a doença. No estágio inicial, a popularidade da inteligência artificial em todos os setores atualmente dispensa comentários. O que Li Jingxin quer fazer não é incomum, afinal, eu mesmo estava pesquisando isso por interesse. Mas o que mais me atraiu foi o brilho nos olhos dela quando falava essas palavras. O restaurante estava cheio de barulho, as pessoas discutindo salários, hipotecas, casar, ter filhos. Esse homem aqui, que discursa alto e bom som sobre fazer mudanças revolucionárias na área médica, parece tão deslocado. Mas eu senti uma conexão com ela. Perto do fim, lembrei Presidente Li, você não me fez nenhuma pergunta técnica durante todo o tempo. Li Jingxin riu. Os seus projetos no GitHub, com 50.000 estrelas, já dizem muito. E eu vi seu código. Nosso time precisa muito de talentos como você. Um talento excepcional. Escuta só, um CEO é diferente mesmo. Você me elogia demais. Só tenho mais uma pergunta. Vocês recrutam sempre assim, descobrindo as pessoas na internet? Li Jingxin riu alto. Claro que não. Mas temos afinidade. Hoje, sentar e comer juntos é afinidade. Se no futuro pudermos trabalhar juntos, isso seria realização. Nossa, escuta só, escuta só. E Ekin só pensa que é uma honra a empresa nos pagar para trabalhar. Para ela, a empresa nos dá uma oportunidade de emprego como uma bênção, e devemos ser gratos. A diferença entre as pessoas é maior do que a diferença entre pessoas e cães. No dia em que entrei na Yuidong, uma equipe de menos de 10 pessoas fez uma pequena festa de boas-vindas para mim. Troquei o chat com os novos colegas. Exatamente nesse momento, um estranho também tentou me adicionar. Sem prestar atenção, aceitei a solicitação. A gerente me pediu para perguntar por que a versão da biblioteca de imagens de repente ficou incompatível. Entendi na hora, era o novato que Ekin contratou. Além de mal educado, ainda fazia perguntas sem pé nem cabeça. E agora a Xinchen não estava me pagando o salário. Para que me importar se a versão é compatível ou não? Não posso. Fui demitido e ainda tenho que dar suporte pós-venda? Sem pensar 2 vezes, deletei o contato. Em menos de 2 minutos, Ekin ligou. Pensei um pouco e atendi. Xiao Zhan, qual é o seu problema? Mal saiu da empresa e já quer cortar laços? Pedi uma coisa simples. Você precisa agir assim? Te digo, é melhor deixar uma margem de segurança, para que possamos nos encontrar num futuro. Esse tom de repreensão, ainda me tratando como subordinado. Gerente E, não posso ajudar. Você sabe que o código é complexo. Se houver um problema, preciso verificar um por um. Não posso diagnosticar à distância. Mantive um tom educado, mas minha recusa foi clara. Ekin ficou sem palavras. Na verdade, eu já imaginava o motivo. A estrutura do sistema Xinchen era velha. Muitas bibliotecas de algoritmos mais recentes não podiam ser atualizadas simplesmente. Antes de atualizar, era preciso ter cuidado. Se você não conhece bem o projeto e sai atualizando cegamente, com certeza vai dar problema. Mas a boca é minha. Eu digo que não sei, e pronto. O que ele pode fazer? Se tiver capacidade,
Que entre na minha cabeça e veja por si mesmo. Você, do outro lado, ainda queria falar mais. Ignorei a besteira dele. Gerente E, estou ocupado aqui. Vou desligar. Tchau. Depois de entrar na Yuidon, senti de verdade como é bom trabalhar com pessoas inteligentes. Graças à sua sólida formação técnica, Li Jinxin tem um excelente controle e orientação sobre a direção técnica geral, a seleção de tecnologias e os problemas técnicos no gerenciamento de projetos. Algo que Ekin jamais alcançaria, nem a pau. E os outros colegas também eram parceiros transparentes e muito cooperativos. Adorei o novo ambiente de trabalho. O novo projeto que peguei também me fez feliz. Depois de terminar o primeiro dia de trabalho, no caminho para casa, vi que Ekin postou um momento no WeChat. Problema no projeto. Correndo para resolver com os colegas, tão ocupados que não comemos almoço nem jantar. O esforço compensou, finalmente resolvido com sucesso. Um aplauso para nós mesmos. Os problemas de hoje não ficam para amanhã. Essa é a velocidade Shinshin. Esse é o espírito de nunca desistir do povo Shinshin. O que? Só um pequeno bug. Quem não soubesse, pensaria que ele resolveu um grande problema do projeto de pouso na Lua. Xiao Fang me mandou uma mensagem dizendo que, depois de resolver o bug, Ekin estava sendo sarcástica no grupo do departamento, falando coisas como é preciso ter os pés no chão e a Terra continua girando com ou sem você. Pessoas mesquinhas nunca terão futuro. Que piada! Ekin ainda tem a cara de pau de zombar da minha capacidade de tolerância. Tomara que ele continue tão confiante assim. No dia seguinte, Li Jinxin me perguntou de repente. Você tem passaporte? Tenho, sim. Por que está perguntando? Em inglês, consegue se comunicar, mais ou menos. Graças à sua sólida formação técnica, Li Jinxin, na gestão de projetos, tem um ótimo domínio da direção técnica geral. Na seleção técnica e em questões técnicas, há uma supervisão e orientação excelentes. Isso é algo que Ekin não consegue alcançar nem com bajulação, e os outros colegas também são parceiros perspicazes e muito cooperativos. Eu gosto muito do novo ambiente de trabalho. O novo projeto que assumi também me dá prazer. Terminado o primeiro dia de trabalho, no caminho para casa, vi que Ekin publicou algo no círculo de amigos. Surgiu um problema no projeto, e eu e os colegas fizemos uma verificação de emergência, tão ocupados que nem almoçamos nem jantamos. O esforço compensa, finalmente resolvemos perfeitamente. Um joinha para nós mesmos. Os problemas de hoje nunca são deixados para amanhã. Essa é a velocidade da estrela, esse é o espírito de nunca desistir do pessoal da estrela. Parece que é apenas um pequeno bug, mas quem não sabe pensaria que ele resolveu um grande problema de engenharia lunar. Xiao Fang me enviou uma mensagem dizendo que após a verificação do bug, Ekin estava sendo sarcástico no grupo do departamento, coisas como seja pé no chão, a Terra gira sem ninguém, e que pessoas como Xiao Zhan nunca terão sucesso na vida. Que engraçado. Ekin ainda tem a cara de pau de me chamar de mesquinho. É melhor ele continuar confiante assim. No dia seguinte, Li Jinxin de repente me perguntou se eu tinha passaporte. Sim, tenho. Para que isso? E comunicação em inglês? Mais ou menos. Já que você pode falar, Li Jinxin sorriu, providencie um visto de negócios. No próximo mês, você vai comigo ao Centro Médico Cleveland. O Centro Médico de Cleveland, conheço ele. Um dos hospitais de neurologia mais famosos do mundo, dizem que armazena uma grande quantidade de dados de imagem cerebral de pacientes com Alzheimer. Mais impressionante ainda, eles também coletaram dados de imagem de uma parte considerável desses pacientes em estágios iniciais. Um grande desafio para a implementação da inteligência artificial na área médica são os dados. Hospitais diferentes, equipamentos de diagnóstico diferentes e parâmetros diferentes podem causar grandes variações nos dados de imagem, aumentando significativamente a dificuldade do treinamento. Os projetos que fiz na GateApp usavam apenas dados de código aberto gratuitos, que além de antigos, eram em quantidade limitada. Mas se conseguíssemos essas imagens históricas valiosas, imagens históricas de grande escala certamente serão um fator decisivo para o treinamento do modelo de inteligência artificial. Fiquei animado. E concordei na hora. Ok, vou providenciar isso imediatamente. Quanto mais tempo passo na Vietnã gelada, mais sinto que aqueles mais de 6 meses na estrela foram um desperdício de vida. Sair da estrela foi estancar o prejuízo. Enquanto esperava o visto sair, Xiao Fang me mandou mais uma piada. Incrível, incrível, eles demitiram Wan. Não sei como a E conseguiu contratar esse palhaço.
O Huang apagou algumas linhas do log, e o programa simplesmente travou. Todo mundo ficou confuso, achando que era algum evento sobrenatural. Quer saber o que aconteceu no final? Acontece que o novato estava usando o conteúdo do log como entrada de dados. Não acredito. Aí, para provar que estava certo em te demitir e contratar um novato mais barato, vive elogiando o garoto para o chefe. Hoje ele fez uma cagada monumental e ficou com a cara preta o dia inteiro. Ha 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 ha. Também não acredito. Log geralmente é usado apenas para monitorar o estado de execução do programa e depuração. Nunca ouvi falar de usar como entrada. Que design de gênio do mal levar um fora tão feio do Aijin é realmente vergonhoso o suficiente. Mas o pior para Ekin ainda estava por vir. No dia em que parti com Li Jinxin, recebi outra ligação da Ekin no aeroporto. A voz dele parecia um pouco ansiosa. Zan, estou te procurando desta vez para pedir que você deixe de lado as opiniões pessoais e as emoções. Vamos conversar bem. Gerente Yi, embora não saiba o que você quer dizer, se você se importa que eu tenha emoções, podemos simplesmente não conversar. Ele é o buffet, e eu não tenho nada melhor para fazer, para me importar em conversar com ele. Houve um silêncio do outro lado da linha, e Kim parecia conter a raiva. Estamos implantando o sistema para o cliente agora. Seguimos cada passo do documento de implantação. Por que ainda não está rodando? Não sei. É um problema de rede ou de arquivo de configuração? Não estou no local. Como vou saber? A voz de Ekin subitamente ficou agitada. Como você não pode saber? O documento de implantação não foi você quem escreveu. Fui eu. Mas o que escrevi não tem problema algum. Quando Huang e os outros foram implantar para os clientes, funcionou perfeitamente. Não tente me culpar. Cada vez que uma nova funcionalidade é adicionada, é muito provável que cause outros problemas inesperados. Quem sabe quantas merdas eles empilharam nessa pilha de bosta depois que eu saí. Minha falta de cooperação deixou Ekin furioso. Ele gritou comigo pelo telefone. Zhang Yaoyan, que atitude é essa? A empresa te demitiu, mas não te deve nada. O salário, a indenização. Não te pagamos tudo direitinho? Agora só estou pedindo sua ajuda com alguns problemas remanescentes, e você já quer se esquivar. Você acha que merece o investimento que a empresa fez em você? A Estrela investiu em mim? Que absurdo! Eles são qualificados para isso? Estão me tratando como um garoto recém-formado que não sabe de nada? Gerente I, diga o que quiser, mas estou prestes a embarcar. Vou desligar. Espera. Ekin, com medo que eu desligasse, acelerou o ritmo da fala. Zan, você é bem tranquilo, hein? Ainda tem disposição para viajar? Ainda não arrumou emprego nestes dias, né? Nas contratações por fora, todas as empresas fazem verificação de referências. Você não quer que, quando sua nova empresa ligar para a antiga, ouça coisas ruins, quer? Ameaçando-me? Eu deliberatamente abaixei o tom de voz. Gerente Yi, não precisa disso. Enquanto estive na Estrela, sempre fiz o meu melhor. Quando eu disse isso, Ekin pensou que eu realmente estava com medo dele falar mal de mim pelas costas, e imediatamente se empolgou. Contanto que você coopere direitinho e resolva esse problema, não precisa se preocupar com nada. Agora você. Agora o avião vai decolar mesmo. Qualquer coisa, a gente fala depois que eu descer. Ei, você, desliguei. Ekin tentou me ligar de novo. Desliguei o celular. Li Jinxin estava no avião concentrado nos documentos. Eu guardei o telefone. Não pretendia contar isso a ele, pelo menos não agora. Desta vez, nós dois representaríamos a Uedon para discutir a cooperação do projeto com o Cliff Medical Center. Eles fornecem os dados, nós fornecemos a tecnologia. Claro, nem todo mundo tem essa qualificação. A Uedon teve a oportunidade. Inteiramente por causa das imagens do Cliff. O responsável é o colega de faculdade de Li Jinxin. Quando aterrissamos, liguei o celular. E ele vibrou loucamente. Mensagens do WeChat uma após a outra, todas enviadas por Xiao Fang. Hoje o cliente ficou muito insatisfeito, reclamou diretamente com o chefe. O chefe ficou furioso. Na frente de toda a empresa, deu uma bronca violenta naquele velho e, quando o chefe saiu, o velho descarregou a raiva em nós. Chamou todo mundo de inútil. Na minha opinião, inútil é ele, um idiota. Dá uma olhada no post do momento dele, está completamente te difamando. Ainda bem que você já arrumou um emprego. Não precisa ter medo dele. Abri a captura de tela que Xiao Fang enviou. Com rancor, ele se aproveitou do cargo para alterar deliberadamente documentos relevantes, causando o fracasso desta implantação.
Ele condena veementemente pessoas sem ética profissional, e ainda diz que a Xinjiang reserva o direito de buscar medidas legais. Um certo funcionário não sou eu? Primeiro difamar, depois jogar a culpa, e Ekin me bloqueou. Eu mesmo não consigo ver esse post. Um verdadeiro canalha. Respondi a Xiao Fang. E agora, qual é a situação? Ekin também foi ao local. O cliente já está muito insatisfeito. Disseram que, se até a implantação é tão difícil, duvidam da confiabilidade do nosso produto. A empresa não estava planejando participar da feira de inteligência artificial no final do mês? O chefe queria adicionar mais algumas funcionalidades ao produto. Agora, por causa disso, o progresso atrasou, e ele esculachou Ekin. No grupo geral do trabalho, na minha opinião, Ekin e a empresa estão colhendo o que plantaram. Se você ainda estivesse aqui, com certeza não teria esse problema. Falando nisso, ele te difamar tanto assim, você vai engolir isso? Claro que não vou deixar esse cara escapar fácil. Mandei uma mensagem para Ekin, como se tivesse pensado na possível causa do fracasso da implantação. Ele respondeu na hora. Qual é? Eu ia te contar, mas vi um post no momento. E fiquei muito chateado, acabei esquecendo. E Ekin ficou em silêncio. O topo do chat ficou mostrando digitando, por uns 10 minutos. Finalmente Ekin me respondeu, Xiao Zhan, foi erro meu. Eu estava no calor da raiva e não conseguia te contactar de jeito nenhum, por isso publiquei umas coisas. Sem pensar, não leva a mal, já apaguei aquele post. E sobre aquela história de medidas legais, fique tranquilo, não tem nada disso. Ah, falando assim eu fico tranquilo mesmo. Então agora pode me dizer? Onde está o problema? Eu segurei o riso, digitando rapidamente. Gerente E, veja se não é problema de rede. Foi isso que você pensou? Sim, eu disse que era uma causa possível. Instabilidade de rede pode realmente levar à falha na implantação. E Ekin ficou furioso. Zhang Yaoyan, você está me enganando? Sim, estou te enganando. Se não gostou, aguenta. Ouvi dizer que no final, Ekin usou um golpe baixo, contratou uma pessoa experiente para resolver. Embora não tenha causado grandes prejuízos, perdeu credibilidade com o cliente, e o chefe com certeza vai guardar isso contra ele. As jogadas sujas de Ekin não me afetaram em nada. Eu e Li Jingxin descansamos uma noite no hotel. Cheios de confiança, fomos ao Cliff Medical Center. Li Jingxin pediu que eu apresentasse os detalhes técnicos do nosso projeto. Não fui tímido, apresentei com clareza e objetividade, desde a construção da estrutura, limpeza de dados, treinamento de modelo, expliquei o processo completo para uma sala cheia de estrangeiros. Respondi com tranquilidade a todas as perguntas e objeções. No final da reunião, o responsável do Cliff apertou a mão de Li Jingxin e disse, cooperação satisfatória. Li Jingxin apontou para mim, pode ficar tranquilo. Nossa equipe é excelente, com certeza não vamos decepcioná-lo. Espero que, com nossos esforços conjuntos, possamos contribuir de forma inovadora para a saúde da humanidade. Li Jingxin acenou para mim, como se dissesse, ainda bem que você está aqui. Naquele momento, fiquei emocionado. Ele me deu o destaque. Isso jamais seria possível na Xinjiang. Ekin é uma pessoa que só se importa com resultados, não com o processo. Quando eu tinha qualquer problema no projeto e ia relatar para ela, ela sempre parecia irritada e não dava sugestões construtivas, nem ajuda prática. Quando a equipe precisava de recursos, ela só dizia que não era necessário incomodar o chefe por algo tão pequeno. Mas assim que houvesse um pequeno progresso, ela corria para contar ao chefe e tomar o crédito. Depois que o projeto foi concluído, ela levou a maior parte do mérito sozinha. Resumindo, ela transferia a culpa. Se dava certo, era por sua liderança, se dava errado, era incompetência dos subordinados. Então, se ela está em apuros, não sinto nenhuma pena. Depois de assinar o acordo de cooperação com Cliff, fiquei mais uma semana com o Li Jingxin, revisando cuidadosamente um ano de dados históricos deles. Milhares de exames de imagem, cobrindo sintomas clínicos dos pacientes, métodos de tratamento, hábitos de vida, histórico familiar, etc. O mais valioso era que havia imagens de exames de vários pacientes feitos anos atrás. Além disso, para comparação com o grupo saudável, Cliff prometeu nos fornecer uma quantidade considerável de imagens cerebrais de pessoas saudáveis. Eu e Li Jingxin parecíamos os dois monges que conseguiram as escrituras sagradas, rindo sem parar. A diferença é que
As escrituras precisavam ser carregadas pessoalmente, nós só precisávamos esperar que Cliff liberasse o acesso aos dados. Voltei para casa à meia-noite, dormi algumas horas e fui trabalhar cheio de energia. Li Jingxin já estava na empresa. Quando me viu, seus olhos mostraram um lampejo de surpresa. Ah, eu não te dei um dia de folga para recuperar o fuso horário? Enquanto ligava o computador, respondi, hoje posso baixar os dados do Cliff. Só de pensar nisso, não consigo dormir. Chefe, você também está assim, né? Li Jingxin sorriu cúmplice. Se tudo correr bem, este mês terminamos o demo. Assim, no final do mês, podemos exibir o produto junto com outros na Feira de Inteligência Artificial. Feira de Inteligência Artificial, por que soa tão familiar? Ah, certo, a Xingu também vai participar. Nós dois paramos de falar, cada um se dedicando ao trabalho. Quando estava na Xingu, também trabalhava muito, mas sentia que estava apenas cumprindo obrigações, movido pela responsabilidade. Já na Yuedon, sentia claramente meu amor por este trabalho. Todos os dias, colocava 100% de entusiasmo no que fazia. Os dias corridos passaram rápido, e logo chegou o fim do mês. Xiao Fanfan parecia estar muito ocupada também. Não nos falamos por mais de meio mês no WeChat. A próxima vez que a vi foi na Feira de Inteligência Artificial, e também Yekin. Yekin me viu. Ela claramente ainda guardava rancor por eu tê-la enganado da última vez. Assim que abriu a boca, foi sarcástica. Isso aqui é uma feira de exposições, não uma feira de empregos. Será que algumas pessoas estão no lugar errado? Os funcionários das empresas expositoras usam crachás da própria empresa. O meu ainda estava na bolsa, então Yekin achou que eu era apenas um visitante. Xiao Fanfan revirou os olhos discretamente para ela e depois me cumprimentou naturalmente. Fomos para um canto conversar. A velha aí agora é como um barril de pólvora prestes a explodir. Por causa daquele incidente, o chefe ficou muito insatisfeito com ela. O chefe descarregou a raiva em Yekin, e ela descarregou nos subordinados. Os novatos, sob pressão, cometiam erros constantemente. O progresso do projeto atrasava cada vez mais. O chefe até questionou Yekin na frente de todos, porque, depois de demitir uma pessoa do departamento técnico, a situação ficou tão ruim? Perguntou se ela realmente conseguia liderar a equipe. Isso foi como cutucar o ponto fraco de Yekin. O que ela menos queria admitir era que o departamento parecia não funcionar sem mim. Para recuperar a dignidade e provar ao chefe que estava certa, Yekin propôs adicionar uma função avançada ao produto, diagnóstico auxiliar por AF, e ainda garantiu ao chefe que estaria pronta até o final do mês. Franzindo a testa, ouvi. Fazer o diagnóstico auxiliar por AF em meio mês? O que Yekin está pensando? Essa função era algo que eu tinha começado na Xingu e depois deixado de lado. Porque, com as condições da época, era impossível continuar. Forçar a implementação só prejudicaria a operação de outras funções principais. Sem falar na precisão do diagnóstico, que era terrivelmente baixa, longe de ser apresentável. Por isso, Yekin ficou furiosa, dizendo que eu só estava procurando desculpas para não trabalhar. Perguntei a Xiao Fanfan, e então, realmente conseguiram fazer? Ela torceu os lábios. Foi lançado às pressas ontem à noite, mas só testaram alguns módulos separadamente. Acho arriscado, mas o chefe ficou muito satisfeito. Lançar sem um teste completo? Quase tive que elogiar Yekin por ser destemida por ignorância. Suspeito que ela simplesmente pegou o protótipo que eu havia feito e usou diretamente. Isso é uma bomba relógio. O stand da Yuedon estava perto do da Xingu. Yekin estava ocupada apresentando o produto para outros. Sem perceber, passei por trás dela. Ela dizia com orgulho. Outras empresas concorrentes só chegaram ao estágio de detecção por inteligência artificial. Nós fomos os primeiros a tentar e fazer uma inovação. Ouso dizer que, atualmente, só o produto da Xingu tem essa função de diagnóstico auxiliar. Ela pode melhorar significativamente a eficácia dos diagnósticos dos dentistas. O evento desta feira é de grande escala. Participaram do evento colegas de vários setores, compradores e alguns funcionários do governo. Foi uma excelente oportunidade de divulgação. Como a empresa tem poucos funcionários, todos foram ao local para ajudar na montagem. A Yuedon é diferente dos outros fornecedores de software do mercado, focando apenas em doenças cerebrais, então todos se sentiram sortudos. Logo nosso stand ficou cheio de visitantes. Falei intermitentemente por 2 horas, até o meio-dia. Com menos pessoas no pavilhão, finalmente pude descansar e beber um pouco de água.
Quando levantei a cabeça, vi alguns homens de terno caminhando em direção ao estande da Shinshin, e ao lado deles, curvando-se e sorrindo obsequiosamente. Não era outro senão meu ex-chefe, Lu Xilven. Diretor Liu. Que honra tê-lo em nosso estande. O homem de meia idade no centro sorriu levemente. Lu Xilven piscou para Ekin, que entendeu e imediatamente sorriu. Diretor Liu, deixe-me apresentar nossos produtos. O diretor Liu ergueu a mão para dispensar. E então apontou para os caracteres auxílio completo no pôster. Façam uma demonstração direta. É mais intuitivo. Ekin hesitou, com uma expressão de repente um pouco estranha. Ele forçou um sorriso. Talvez eu explique oralmente para os senhores. Hoje o local está cheio, a rede pode não estar muito estável. Não quero fazê-los esperar muito. O diretor Liu olhou para Lu Xilven, que mantinha um sorriso. Mas o tom já mostrava irritação. Lao Yi, o que está esperando? Rápido! Nós temos, sim. Ah, tá bom. Estou muito curioso. Quero ver também. Ekin levou apenas meio mês para criar o produto. Queria ver como era. Felizmente, todos na Shinshin estavam focados no computador de Ekin e na tela grande atrás. Ninguém notou que eu estava misturado na multidão. Ekin operava enquanto explicava. Entrar no sistema com a conta de médico. Aqui pode encontrar os dados dos pacientes. Depois, clicar com o botão direito abre um menu. Oferecemos várias IAs para a doença periodontal, pulpar, ortodontia. Todas têm serviços inteligentes correspondentes, como medição de plano, reconhecimento automático. O diretor Liu o interrompeu. Isso não precisa falar. Vejo que todas as empresas têm esses serviços. Mostre logo essa nova função de vocês. Ekin não conseguiu mais enrolar. Ele selecionou um caso de dados e clicou no botão completo do menu. Todos olhavam para a tela esperando. A barra de progresso foi de 0 a 10, 20, 30. Verdade seja dita, a velocidade era muito lenta. Depois de 40, a barra parou. Ekin ficou em silêncio, com suor fino escorrendo da testa. Lu Xilven rapidamente disse. Deve ser problema de rede. Nosso produto, em condições normais, tem velocidade de processamento nível DS. Assim que ele falou, uma janela de diálogo apareceu na interface. Erro desconhecido. Todos que estavam aguardando ansiosamente, ao verem isso, suspiraram levemente. Com decepção estampada no rosto. Ekin claramente entrou em pânico. Ele fechou a janela. E clicou novamente em completo. Desta vez, nem chegou a 40. Já mostrou direto um aviso de erro. O diretor Liu tossiu suavemente e disse a Lu Xilven. Parece que vocês precisam se esforçar mais. Vamos dar uma olhada nos outros. Lu Xilven ficou extremamente constrangido. Na multidão de visitantes, havia também concorrentes. Alguém murmurou, um produto mal desenvolvido. Usado como chamariz, isso não é trapaça. Ekin ficou vermelho como se fosse sangrar. A multidão se dispersou. Lu Xilven mudou de expressão várias vezes, mas no fim não disse nada. Sacudiu as mãos com raiva e foi embora. Eu já estava atrás do painel do estande quando ouvi a voz nervosa de Xiao Fanfan. Gerente Ye, deu problema. O pessoal do marketing avisou que, hoje cedo, muitos clientes, depois de atualizar o sistema, tiveram problemas no backing. Ekin já estava irritado. Com essa notícia ficou ainda mais frustrado. O que foi? Se deu problema, é para o operacional resolver. Alguns clientes dizem que as imagens não aparecem. Outros não conseguem enviar dados, e alguns perderam a permissão de operação. Enfim, o operacional disse que o problema é complexo, não conseguem resolver, pedem que o desenvolvimento ajude rápido. E até agora, clientes continuam ligando para reclamar. Ekin balançou o corpo. Quase caiu. Esse dia finalmente chegou. A montanha de merda da Shinshin não aguentou. Ekin não poupou esforços em operações suicidas. Se antes foram só pequenos ensaios, hoje foi uma verdadeira erupção da montanha de merda. Eu realmente estava preocupado com Ekin. Durante o almoço com os colegas, ele me ligou de novo. Dessa vez, não atendi. Como Ekin desistiria? Ele enlouqueceu me mandando mensagens. Xiao Zhan, atende o telefone. Tenho algo para falar. A empresa considerou. Quer que você volte. Mesmo tratamento de antes. Que tal? Agora não é tão fácil achar emprego. Especialmente na época de demissões no final do ano, encontrar um emprego com o mesmo salário de antes é extremamente difícil. Admiro mesmo. Mesmo a nadar no Mar Morto, ainda se faz de importante comigo. Continuei a ignorá-lo. Ekin, sem receber resposta minha, perdeu finalmente a paciência.
Zan, podes atender o telefone, por favor? Preciso de falar contigo urgentemente, é mesmo uma emergência. Está bem, estou a pedir-te por favor. Desculpa, mas pedir não adianta. Estou ocupado. Depois de engolir umas colheradas de almoço, eu e os colegas apressamo-nos para o local do evento. Quando quase chegava ao estande da Uedon, quase bati de frente com Ekin, que saía apressadamente. Quando ele me viu, os olhos brilharam e ele agarrou-me. Zan, vieste procurar-me, certo? Que sorte, que sorte! Vem comigo já! Olha, eu disse, segurando-o com firmeza. Ekin, o que é que estás a dizer? Isto é trabalho, não tem nada a ver contigo. Ekin não acreditou. Pensou que eu estava a fazer-me de difícil e cerrou os dentes. Aproximou-se do meu ouvido, como se fizesse um compromisso. Está bem, prometo-te. Se voltares, dou-te mais 2.000 do que antes, está bem? E ainda te promovo a chefe de equipa. Não sabia se ria ou chorava. Quem se importa com as tuas migalhas? Foi nesse momento que Li Jingxin me chamou do estande. Yao Yan, chegaste na hora certa. Explica ao diretor Liu e aos outros o novo projeto de que estás encarregue, aquele que apareceu no estande da Xinchen esta manhã. Aqueles dirigentes estavam todos diante do estande da Uedon, olhando para mim com expectativa. Claro, passei por Ekin, que estava boquiaberto. Li Jingxin, com voz de trovão, disse. Este é Zan Yaoyan, nosso diretor técnico da Uedon. O projeto da doença de Alzheimer está atualmente sob sua liderança. Cumprimentei os dirigentes e comecei a apresentar com naturalidade. Utilizamos tecnologia de ponta de processamento de imagem e algoritmos de inteligência artificial, combinados com ressonância magnética craniana clínica padrão e avaliação cognitiva de uma equipa médica de topo. Quanto à possibilidade de evoluir de compromisso cognitivo leve do tipo amnésico para a demência da doença de Alzheimer, estabelecemos um modelo de previsão. Quanto a Ekin, ao lado, já estava completamente petrificado. No final, o diretor Liu, após ver a nossa demonstração, elogiou-nos imensamente. Bateu-me no ombro. Muito bem. Continua assim. Trabalha com afinco. Com o tempo, acredito que a Uedon será a estrela mais brilhante na lista dos unicórnios. Não sei quando Ekin foi embora. Quando terminei o trabalho, ele já tinha desaparecido. A Xinchen enfrentou uma crise sem precedentes. O sistema colapsou totalmente. Quase todos os negócios pararam. As queixas dos utilizadores choviam como flocos de neve. Lu Xilvin ligou-me pessoalmente a pedir-me que fosse salvá-los. Recusei novamente. Não é que eu guardasse rancor. Primeiro, as duas empresas. Agora, de certa forma, são concorrentes, o que já não é conveniente. Segundo, quem sabe que problemas. Ekin arranjou depois. Não posso garantir que, se for, resolva a situação. Pior, eles podem achar que não me esforcei de propósito. Terceiro, fui despedido por eles. O que acontecer a Xinchen depois? Não me diz respeito. Que se lixe, que venha a enchente. A Xinchen teve de contratar 2 gênios a peso de ouro. Os salários dos dois eram anuais, mais do triplo do que eu ganhava na Xinchen. Depois de o sistema ser reparado, além da enorme perda de clientes, a Xinchen ainda enfrentava indenizações astronômicas, o que tornou a empresa, já não muito rica, ainda mais pobre. Os funcionários, com medo de a empresa fechar a qualquer momento, pediram demissão um atrás do outro. Xiao Fanfan também mudou de emprego. Ele contou-me a situação posterior de Ekin. Depois de a Xinchen reparar o sistema, a primeira coisa que fizeram foi despedi-lo. Na verdade, despedir não é o termo certo, foi aconselhá-lo a sair. Afinal, ele causou um prejuízo tão grande à empresa, devia ter se demitido por responsabilidade. Se o despedissem, teriam de lhe pagar uma indenização por lei. Era impossível Lu Xilvin ficar contente com isso. Xiao Fanfan suspirou. Tudo isto começou quando despediste o Zan, não foi? Despedir a artéria principal. Não é cavar a própria sepultura. Eu ri-me. Não, não, não. A artéria principal é um exagero. Se cortarem a artéria principal, morre-se. Mas sem um amplificador, é pior do que morrer.